Fala pessoal, tá no ar mais um vídeo do canal e dessa vez eu vou falar de um assunto muito importante, já que a gente presenciou uma guerra, mas a gente precisa falar justamente de guerras no Oriente Médio. E hoje eu vou falar sobre um dos conflitos mais importantes da história do Oriente Médio, que seria a Guerra do Golfo, que foi a invasão do Iraque ao Kuwait em 1990 a 1991 e teve repercussões muito grandes na política mundial, diretamente influenciada também pela questão do petróleo, que é o ouro líquido na civilização moderna, contemporânea. Bom, a Guerra do Golfo foi um conflito de forças lideradas principalmente pelos Estados Unidos da América contra o Iraque, liderado por Saddam Hussein. O conflito ocorreu em 1991, depois da invasão do Iraque ao Kuwait. Bom, o conflito ficou muito famoso na época também, já que as imagens do conflito foram transmitidas ao vivo, então elas foram transmitidas simultaneamente para a TV dos Estados Unidos. Então tudo que ocorria lá estava ocorrendo em tempo real na televisão. Os telespectadores, pessoas comuns, trabalhadores comuns, estudantes, conseguiam ver o que estava acontecendo na Guerra do Golfo. Obviamente não tudo, decisões cruciais tomadas, mas o conflito armado elas estavam conseguindo ver. Então foi algo que também mostrou a tecnologia avançada da época, já que eles conseguiram transmitir uma guerra simultaneamente. Bom, a Guerra do Golfo foi extremamente causada pela invasão ao Kuwait, ocorrida pelo Iraque, e é impossível também a gente ter que entender a invasão do Iraque ao Kuwait, as motivações. A invasão de fato ocorreu em 2 de agosto de 1990. Bom, a invasão do Kuwait também é motivada por outro conflito anterior, mas também o Iraque era liderado por Saddam Hussein. Esse conflito anterior foi a Guerra Irã e Iraque, ocorrida entre 1980 a 1988. E por que esse conflito ocorreu? Porque, obviamente, o Iraque tinha interesse, mas o mundo ocidental também tinha interesse em barrar a Revolução Islâmica crescente no Irã, que ocorreu em 1979. Bom, durante esta guerra, os principais apoiadores do Iraque eram os Estados Unidos, que tinham como objetivo, de fato, enfraquecer o Islã, que era crescente no Irã, também da Arábia Saudita e principalmente do Kuwait, que emprestou caminhões de dinheiro para o Iraque, fazendo assim o Iraque não ser derrotado. Mas essa guerra Irã-Iraque, ela terminou em empate. Antebellum, um termo mais chique, mas ela terminou em empate, que não foi muito benéfico para o Iraque, já que, bom, ele tinha muito dinheiro investido para ganhar essa guerra. Bom, as motivações do Iraque para invadir o Kuwait era que o Kuwait aumentava demais o preço do seu barril e também era responsável pelo aumento dos postos de petróleo do Iraque valerem menos. Então o barril de óleo do Iraque valia $21 no início do ano e depois valia $11 em meados do final do ano, em maio por aí. Então também foi um dos grandes motivos para essa invasão. Mas também outro foi segundo o Iraque, a motivação, já que o Kuwait extraía petróleo muito perto da fronteira do país, no caso do Iraque. Então isso também falava que eles estão roubando o nosso petróleo. Então o Kuwait é um grande exportador de petróleo, então também tinha esse interesse, assim como o Iraque também tinha a maior parte da sua riqueza na venda, na extração do petróleo e exportação para todo o mundo. Bom, o ponto de partida também para insatisfação e para Saddam Hussein e para o Iraque. Saddam Hussein era o Iraque naquela época, o grande ditador do Iraque, por muito tempo, inclusive a gente tem que fazer um vídeo sobre Saddam Hussein, era que o Kuwait estava cobrando os empréstimos que eles haviam feito ao Iraque para o esforço de guerra contra o Irã. E para o Iraque e para Saddam Hussein aquilo ali era muito errado, já que os interesses do Iraque também eram os mesmos interesses do Kuwait. Então aquilo ali foi... Bom, talvez foi o estopim, foi a faísca pro início da guerra. Então, esse foi um dos motivos mais pertinentes. O Kuwait falando que queria seu dinheiro de volta e o Iraque falando, eu lutei por vocês. Então, bom, aí já tinha tudo para iniciar uma nova guerra. Bom, pessoal, a decisão pelos historiadores foi vista de maneira errônea. O Saddam Hussein não era para ter invadido o Kuwait, e também é importante falar que para o Saddam Hussein, aquele território do Kuwait era um território iraquiano. Então, depois do final da guerra, o território do Kuwait deveria ser anexado como uma província do território iraquiano.
E assim, bom, eles conseguiriam aquelas reservas de petróleo enormes do Kuwait. E, bom, mas foi algo que não deu muito certo. Bom, pessoal, após o início da guerra em 2 de agosto de 1990, o Iraque dominou o Kuwait rapidamente, expulsando também a família real kuwaitiana para a Arábia Saudita, já que o exército do Iraque era muito forte devido também aos empréstimos fornecidos pelo Kuwait para a guerra Irã-Iraque. Bom, o Conselho da ONU fez uma resolução chamada 660, que condenava os ataques do Iraque e pedia a sua retirada do território kuwaitiano. Mas o Iraque continuou. E assim, as tropas britânicas e americanas foram enviadas para a Arábia Saudita para expulsar o exército iraquiano do território do Kuwait. Em 29 de novembro de 1990, a Coordenação de Segurança da ONU também enviou outra resolução. Essa resolução, eu tenho que ver o número delicadamente, é 688. E ela falava que o Iraque tinha que sair do território do Kuwait até meados de janeiro. Mas, bom, o Saddam Hussein não obedeceu a primeira ordem de retirada e não obedeceu a segunda. E assim, medidas drásticas seriam tomadas, já que os ataques aéreos o Iraque também iriam começar. Mas é importante falar que as tropas americanas e britânicas estavam na Arábia Saudita também para impedir uma invasão, já que eles invadiram o Kuwait e eles poderiam invadir a Arábia Saudita. Os Estados Unidos não fez isso só pelo poder bondoso do seu coração, assim como o Reino Unido. Fez porque ter toda aquela reserva de petróleo controlada por Saddam Hussein, que era uma pessoa não grata, uma pessoa que não era muito grata, muito bem vista com bons olhos, e realmente não era, já que era um ditador, mas não foi só com essa motivação que eles lutaram contra o Iraque, e sim porque os postos de petróleo controlados pelo Iraque iria ser muito difícil uma negociação, sabe? Então, e ali também é o maior ponto de reserva de petróleo do mundo. Eu tinha visto uma matéria que 80% do petróleo do mundo sai daquela região ali do Oriente Médio. Então vocês já podem ver que não era só interesse benéfico em libertar a população do Kuwait e restabelecer a ordem no Kuwait e vamos ajudar. Tinha uma motivação por trás. A guerra explode no Golfo Pérsico. A aviação aliada despeja uma chuva de bombas no Iraque na maior ofensiva aérea de todos os tempos. O Iraque transforma uma refinaria de petróleo da Arábia Saudita numa imensa fogueira no deserto. Os Estados Unidos exigem a rendição imediata de Saddam Hussein. Os ataques aéreos ao Iraque começaram em 17 de janeiro de 1991, com o objetivo de estabilizar. E os ataques continuaram por cerca de 42 dias. As imagens dos ataques aéreos, como eu falei no início do vídeo, elas foram a locais estratégicos do governo iraquiano, do exército iraquiano, como locais de armazenamento de armas, de treinamento de soldados, de exportação de armas do Iraque para o Kuwait para as outras tropas, de recursos, assim enfraquecendo o Kuwait. E tudo isso foi televisionado. Então, os cidadãos americanos e cidadãos britânicos sabiam o que o seu país estava fazendo. Não tudo, mas tinha uma imagem de como estava ocorrendo o conflito. Bom, a campanha aérea foi substituída por uma campanha terrestre. Uma campanha, já que os soldados parariam de atacar só de aviões e iriam por terra. E bom, isso começou em 24 de fevereiro de 1991. E foi liderada por um general americano, que eu preciso ter que ler o nome dele porque é bem complicado, que é o Norman Schwarzkopf. E, bom, a ação se estendeu por 100 horas seguidas. E, bom, devido ao despreparo, o Iraque perdeu. Bom, gente, lembra que eu falei que o ataque iniciou em 24 de fevereiro de 1991? As últimas tropas iraquianas a saírem do Kuwait, elas saíram no dia 28 de fevereiro, 4 dias após o início da batalha por terra. Então, mostrava o despreparo do Iraque para lutar essa guerra, principalmente como uma potência militar que era os Estados Unidos.
O presidente George Bush anunciou agora há pouco que os aliados suspenderão às 2 horas da manhã, horário de Brasília, todas as suas operações militares ofensivas. Na prática, isso significa que terminou a guerra no Golfo Pérsico. Depende agora só de uma decisão do governo do Iraque. Vamos acompanhar um trecho do pronunciamento do presidente Bush com tradução simultânea de Elizabeth Hart. Eu tenho o prazer de anunciar que à meia-noite de hoje, exatamente 100 horas após o início das operações terrestres e 6 semanas após o início da operação Tempestade no Deserto, todas as forças dos Estados Unidos e da coalizão suspenderão as operações de combate ofensivas. Agora, depende do Iraque saber se essa suspensão da guerra em terra poderá se transformar num cessar-fogo. E os termos de um cessar-fogo permanente incluem o seguinte: o Iraque deverá... Bom, no dia 28 de fevereiro de 1991, acabou a Guerra do Golfo. Os Estados Unidos cessou esse confronto como vencedor, mas também deixou triste parte da população mundial que achava que os Estados Unidos iria caçar o líder iraquiano, o ditador iraquiano Saddam Hussein. Algo que só aconteceria 12 anos depois. Bom, a gente vê a importância da Guerra do Golfo, já que seria um dos primeiros confrontos, uma das primeiras intromissões dos Estados Unidos no Oriente Médio. Bom, por parte de alguns acadêmicos da história, que eu tô incluído, a Guerra do Golfo foi um dos primeiros conflitos que seria posterior à Guerra do Iraque em 2003, como eu falei, 12 anos depois da deposição de Saddam Hussein, já que seria o início da animosidade ali do ataque. Então eles classificam a Guerra do Golfo como primeira Guerra do Golfo e a invasão ao Iraque como a segunda Guerra do Golfo em 2003. Alguns historiadores falam isso, mas alguns separam como Guerra do Golfo e também a Guerra do Iraque, já que o início foi a Guerra do Afeganistão e depois invadiu o Iraque para depor, finalmente, Saddam Hussein.